Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast, que é o Bangcast. É um podcast que foi criado e pensado com o objetivo de trazer pessoas que carregam muita coisa da parte de Deus, carregam sabedoria e que, além da sabedoria que carregam, estão dispostos a capacitar outras pessoas com os conhecimentos e ensinamentos que têm, que carregam durante a sua vida. Nesse podcast vamos ter pessoas com grandes experiências de vida, pessoas capazes, pessoas que traçaram uma jornada até aqui. Por isso nós denominamos como slogan do nosso podcast unção, porque a unção torna as coisas difíceis fáceis, sabedoria, porque é a aplicação dos conhecimentos que essas pessoas mesmo obteram durante a sua jornada, e também a capacitação, porque o nosso grande objetivo aqui é, sobretudo, ensinar a outras pessoas, capacitar a outras pessoas, levantar outras pessoas por intermédio dos conhecimentos partilhados. E para mim é uma grande honra começar esse podcast com uma pessoa que eu muito admiro, que eu chamo de pai, de pastor, e que Deus o entregou para mim, para junto me ajudar a caminhar também, a crescer nessa grande jornada, nada mais, nada menos do que o pastor Adão, pastor e profeta, um grande homem que admiro muito, que tem feito grandes coisas em tão pouco tempo. É um homem que já encheu muito a minha vida e eu acredito que também vai encher a tua vida. Pastor Adão, seja muito bem-vindo. Uau, muito obrigado, Pedro. Uma honra estar aqui. Estou feliz por esse programa, por essa iniciativa. Creio que será uma bênção para a nossa comunidade de fé e não só. O projeto que Deus colocou no teu coração. Acredito eu que a nossa nação angolana, a nação em que nos encontramos também, o continente europeu, será abençoado e não só outros continentes serão abençoados por meio desse projeto, que eu tenho a certeza que veio do coração de Deus. Deus abençoe Amém. por essa iniciativa. Amém, pastor. E porque estamos na presença de um pastor, não poderíamos mesmo, não tem como nós começarmos esse podcast sem pedir ao pastor que faça uma breve oração antes de nós começarmos, pastor. Amém. Amém. Senhor, louvamos o teu nome por esse dia, por esse momento, por essa abertura, programa em que o teu servo Pedro é o homem que está na frente, o visionário desse projeto. Eu tenho a certeza que por meio dessa plataforma pessoas serão abençoadas, impactadas, afetadas, Senhor, no nome de Jesus, com o poder da sua palavra. Por isso, consagramos esse momento nas tuas mãos. Pedimos a tua graça, todos os intervenientes, para que esse programa se torne uma realidade. Eu peço a tua graça, capacita, Senhor, que a tua presença seja visível na vida de todos. Consagramos e entregamos nas tuas mãos aqueles que estarão ao alcance da nossa voz, que terão contato com esse material, Senhor, que sejam edificados a ouvir, em nome de Jesus. Pai, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pastor. Uau. Muito obrigado. Nesta primeira fase, nós queremos ouvir o pastor Adão. Nós queremos ouvir quem é o pastor Adão. Se em todos os campos, se foi sempre assim, se as pessoas olhavam para o pastor e deduziam que seria um pastor, é sempre chamado por pastor, ou tem ambientes que o nome não é pastor, é simplesmente um outro nome de casa, porque às vezes quem cresceu conosco, mesmo que a gente mude de categoria, passe de um amigo para pastor, fica difícil para essa pessoa que nos conheceu no passado nos chamar pastor, que é algo que nós já alcançamos. Como é que foi primeiramente a infância do pastor? Quem é o pastor Adão e como é que foi a infância? Uau. O pastor Adão que vos fala é o sexto filho da dona Domingas Isabel Manuel e do senhor Adão, senhor Afonso Henrique, que é o meu pai. Sou casado, pai de 3 filhos, Oh, casado, bem casado com a pastora Fernanda Henriques. benção. Cresci num seio cristão, meus pais, minha mãe diaconisa, meu pai diácono Benção. do Ministério Cafarnaum. E nós crescemos com a educação cristã já, e no percurso do nosso crescimento, durante um tempo, nos ausentamos da presença de Deus, mas
como a chamada é uma semente, ela nos persegue em todo lugar. Nós hoje estamos aqui, voltamos para fazer a obra do Senhor. E o pastor Adão nasceu mesmo em Luanda? Nasci em Luanda, no Kazenga hoje ainda. Nasci e cresci hoje ainda. Hoje ainda. E a infância, como é que foi? Era tempo já de guerra? Era um tempo em que a paz já reinava? Eu estou com 38 anos de idade. Lembro-me em 92, aquele confronto que teve em 92. 32 anos, pastor. 38 anos. 38 anos. 38 anos. Então, lembro-me de 92, era pequeno, mas eu consigo ter uma noção do que aconteceu, no confronto. E nossos pais nos cuidavam, fechavam dentro de casa para não sair, porque era guerra atrás de guerra. Então, acho que eu tinha 6 anos, tenho uma ideia do que aconteceu em 92. Foi um momento difícil para nós, mas o Senhor sempre esteve conosco. E a infância do pastor Adão? O pastor Adão foi aquele menino inquieto ou foi aquele menino calmo em que todo mundo queria passar a mão na cabeça? Não. Como é que foi isso? Para quem conhece a minha história, para quem nasceu na mesma fase que eu, para quem domina o historial da minha família, sabe que eu fui um dos rapazes que mais deu trabalho à minha mãe. Lembro-me momentos em que a minha mãe não dormia sem eu chegar a casa. Isso na infância ou na adolescência ou na juventude? Na juventude. Mas embora que o pastor ainda é jovem. Na juventude. A infância foi aquela, como disse, nós nascemos num seio cristão, nós éramos obrigados a ir à casa de Deus. Nossos pais, a minha mãe ia vender, no regresso à casa, pegava todos os filhos, levava à igreja. Aquilo era de caráter obrigatório. Exato. Depois se tornou uma cultura, né? Nós éramos obrigados a ir à igreja. Obrigados a ir à igreja, porque os nossos pais sempre implantaram isso na nossa mente, em que Deus é tudo que nós temos. Então, nós crescemos na igreja. Na fase já adolescência e aí a entrar na fase da juventude, é que nós nos desviamos um pouquinho no caminho do Senhor, porque para quem conhece Luanda, conhece Kazenga hoje ainda, sabe que não é fácil tornar um crente no hoje ainda. Muita delinquência naquela zona, muitas situações, pessoas de baixa renda mesmo. Então há muita dificuldade, quer no âmbito social, quer no âmbito espiritual também, muita feitiçaria naquela zona. Então é difícil ser cristão na zona que estou a dizer hoje ainda. Para quem tiver contato com essa informação vai afirmar isso. É difícil. Então nessa fase da adolescência para a juventude, eu me distanciei um pouquinho. Para vocês terem uma noção, eu fui líder de um grupo. Grupo de gangues. Eu fui líder. Eu já andei armado, já fiz muita confusão, já fomos procurados várias vezes a polícia. Então eu gostava de artes marciais. Eu treinei judo durante muitos anos. Eu lutava muito. Mas fazia muita confusão. A partir de que idade? De 17, 18, 19. 17, 18, 19. Uhum. Não, 16 a 19. Nesse período, 4 anos. Muita confusão. Aquilo era... A minha mãe não tinha paz, porque polícia atrás, os vizinhos iam ter com a minha mãe, porque o Adão bateu, o Adão feriu. Então era muita confusão. Pastor, só uma pergunta. Esse caso que o pastor acabou de contar agora é algo que acontece muito em muitas famílias. E agora o pastor contando na primeira pessoa, né, porque viveu essa experiência, eu queria perguntar ao pastor a que se deve ou como é que justificamos que uma criança que cresce num seio cristão em que os pais dão aquela educação de base, porque acreditamos que a educação de base muitas das vezes é que revela o indivíduo no futuro. Então, naquela altura em que, por exemplo, o pastor não tinha poder de decisão, não podia dizer se vai ou não na igreja, obrigatoriamente tinha que ir para a igreja. Então, como é que justifica-se que muitas crianças, muitos jovens hoje que têm pais cristãos, tiveram pais cristãos, num determinado momento, e isso acontece sobretudo na juventude, há esse desvio, há esse não vou mais fazer o que os meus pais querem, vou fazer. A que se deve isso?
E como é que se contorna isso, já agora? Ok. Mas principalmente como é que se dá isso? Porque acontece muito, nós vemos muito. Pessoas que cresceram em lares cristãos, pessoas que os pais são pastores, diáconos, ministros, e foram sempre existe muito aquela expressão de eu nasci no berço cristão. E depois chega um momento que há um desvio. A que é que se deve isso? O que é que acontece, Pedro? O meio, de certa forma, influencia tanto no lado negativo como no lado positivo. Certo. Por exemplo, nós passamos a maior parte do dia fora de casa. Nossos pais, né, vão ao trabalho e nós ficamos em casa, ajudamos as tarefas de casa, mas vamos à escola, nós vamos com os amigos, jogar futebol, brincar. Então, se os nossos amigos não tiverem a mesma cultura ou a mesma educação cristã, só pelo facto de passar mais tempo fora de casa do que dentro, já é uma desvantagem para que sejamos influenciados para o mal. E essa é a desvantagem de estar mais tempo fora do que dentro. Então, eu acho que essa é uma das razões que leva as pessoas a ter esse comportamento, mesmo tendo uma semente cristã, né? Tendo uma semente cristã, um meio, sem as amizades, o que você vê no dia a dia, aquilo que você ouve, constrói uma crença em você. Então, se aqui você recebe uma instrução espiritual, bíblica, e do lado de fora você ouve outras coisas, há uma confusão, há uma luta emocional na pessoa, e nessa fase do nosso crescimento, nós ainda não temos maturidade para discernir o que é certo, o que é errado. Queremos experimentar tudo. Então, eu acho que uma das razões que leva as pessoas a ter esse comportamento é o meio. É o meio. É o meio. Então, imagina, pastor, uma criança que sai e por causa do meio, deixa-se influenciar por isso. Estamos a dizer que a base não foi suficientemente sólida para fazer com que essa pessoa, essa criança, concebesse o conceito de que não posso isso e não posso aquilo. Ok, não é propriamente isso. O que é que acontece? A base, por isso é que nós voltamos, porque o evangelho é uma semente. Exato. Quando tu recebes o evangelho, Ei, gostei disso. okay, O evangelho é uma semente. Quando tu semeias alguma coisa, pode parecer que não vai crescer. Leva um certo tempo, parece que não vai brotar, parece que não vai. Não, é uma semente. A qualquer momento ela vai brotar. E quando brotar, já não tem como parar. Então, aquela do chamado, o chamado não te dá escolha. Não. E falando nisso, o chamado nasce primeiro que você. Pastor, explica isso. O chamado nasce primeiro que você. Deus disse a Jeremias: eu te escolhi antes que te formasses no ventre de tua mãe. Eu te chamei. Nações te dei por profeta. Ou seja, antes que te formasses no ventre, já havia uma chamada. Significa dizer que o chamado nasce primeiro que nós. Ok. Exato. Então, ela vai se manifestando no processo. Então, a semente do evangelho que recebemos nossos pais, você pode sair um dia, você pode ser influenciado, mas aquilo vai brotar. Um dia vai te fazer. Quando viveres um momento, tu vais lembrar aquilo que você aprendeu quando era mais pequeno. Por isso é que nós voltamos hoje, por causa da semente. Então, antes mesmo de nós passarmos para a fase da juventude, pastor, ainda na fase da infância do pastor Adão, assim, se o pastor tem memória, assim, das dificuldades que mais teve durante a infância ou a adolescência, quais são as dificuldades que o pastor mais teve? Tanto faz com o pastor mesmo ou no seio familiar, quais são as maiores dificuldades que o pastor teve? O momento mais difícil, meus pais sempre tiveram posses, sempre. Mas houve um momento na vida em que as coisas começaram a sair do controle dos meus pais. Me lembro que quando meu pai separa-se da minha mãe, foi a pior fase da nossa vida. Então ele se separa da minha mãe e já não queria saber de nós. E a minha mãe teve que batalhar sozinha, teve que ir atrás das coisas. E tu sabes que
que uma mulher sozinha não consegue fazer muita coisa porque a ausência do pai é fundamental na estrutura do caráter do homem, dos filhos, né? Então, o pai que está aí para corrigir, para exaltar, para falar alguma coisa, a mãe é mais carinha, mais deixa só, não ele pode fazer e tal. Então, o pai não tolera tudo. A mãe, às vezes, aceita tudo. Então, a ausência do pai foi um dos motivos que permitiu com que vivêssemos situações muito difíceis, porque ele é o provedor de casa, ele se ausenta, então minha mãe teve que lutar. E foi nessa fase que eu me desviei, na ausência do pai. Foi nessa fase que eu saí. Porque a mãe não conseguia controlar tudo. Saía às 5, voltava às 22. Então, nesse período das 5 a 22, muita coisa acontece, né? Então, foi a ausência do pai, passamos necessidades, muitas necessidades, Pedro, muitas necessidades. Para quem teve ainda contato... no Kazenga. Para quem teve contato com a nossa realidade, eu falo de família, nós já chegamos um momento em que só tínhamos uma refeição no dia. Se você comer à tarde, você não tomou pequeno almoço, você se almoçar alguma coisa, não tem como jantar. Ok? Então, e esse o almoço também é aquele almoço. Já vivemos momentos difíceis, muito difíceis, muito difíceis. Então, foram momentos difíceis. Meu irmão Facido Jó, meu filho da minha mãe, ele sempre esteve aí a batalhar, trazia sempre alguma coisa para ajudar, nos manter, mas ele também não trabalhava, era evangelho, a obra, Deus abençoava, trazia alguma coisa. Tivemos dificuldade até se formar nessa fase, porque alguma coisa que Deus permitisse que chegasse nas mãos da minha mãe, tínhamos que escolher ou comer ou pagar a escola. Então, e minha mãe, graças a Deus, abençoou com 9 filhos. 9 filhos. 9. Então, nessa fase, imagina, 9 filhos. E ela batalha sozinha. Então, ela tinha que escolher a escola ou alimentar os filhos. Então, foi um momento muito difícil. Muito difícil. E nesse momento em que os pais se separam e o pastor vê, embora ainda criança, se calhar tem memória, se calhar não, mas não me permita aqui perguntar, na mesma, embora ainda criança, o que é que mais lhe passava pela cabeça que tem memória nessa altura em que vias o conceito de pai e mãe a ser separado? O que é que mais se questionava? O que é que hoje se calhar pensa que passava na cabeça? Não, percebi a pergunta, desculpa. Imagina, nessa altura em que percebe que os pais estão separados e vê a mãe a batalhar sozinha para manter 9 filhos, ainda criança, o que é que mais sentia falta? Vou resumir assim, o que é que mais sentia falta? Sozinho, por exemplo, agora o pastor falou de muitas dificuldades que a mãe passou, que era sustentar os filhos e tal, mas o pastor não falou do próprio pastor. O que é que o pastor mais sentia falta? A presença do pai. A presença do pai. Então, eu tinha, nessa fase, meus irmãos sabem, eu tinha que fazer alguma coisa aos 14 anos. O que é que eu fazia? Eu ajudava a minha mãe. A minha mãe ia chamam de Funda, é uma zona em que tem um rio que iam comprar peixe, bagre, cacuço e tal. Então, ele ia para o mercado de Kwanza, comprava os peixes e eu ia ao mercado ajudar a minha mãe a vender. Ou seja, eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu via o sofrimento da minha mãe, então eu tinha que fazer alguma coisa. Ia ao mercado, ajudar a minha mãe a vender, e houve um momento em que ela não terminava, restava sempre alguma coisa para se vender no dia seguinte, e ela tinha que comprar outra mercadoria, então eu levava, ia vender, o que restou, ela saía de manhã a comprar outra mercadoria e me encontrava a vender. Então eu fazia isso. Já houve um momento que eu nunca contei isso a ninguém aqui, mas vou contar. Eu já vendi saco no mercado, não tenho vergonha de dizer isso. Saco. Então, eu já vendi água fresca na sacola. Eu já transportei mercadoria, contentor, para pôr numa loja para me pagar, que é para levar dinheiro em casa, para ajudar a minha mãe e meus irmãos. Então, eu senti a dor da minha mãe, a ausência do meu pai. Então, eu tentei preencher esse lado na idade de 14 anos. Ok. Pastor, antes de nós passarmos
antes de nós passarmos para a fase da juventude já, para nós também aqui mais ou menos entender, permita-me contar aqui que uma vez eu ouvi um ex-presidiário, é um ex-presidiário brasileiro, que foi condenado, sabe Deus quantos anos, já não me recordo, mas ele deu o testemunho dele, agora é pastor, e no dia que ele foi para pregar, eu me lembro que ele contou o testemunho dele e eu senti que ele estava a pregar só com o testemunho dele. Hum. E desde aquele momento eu percebi uma coisa. Existem testemunhos que nos pregam muito mais do que uma interpretação bíblica. Amém. Porque existem testemunhos que é a própria vivência da interpretação bíblica que nós estamos a passar, mas contado na vida por outra pessoa e por experiência de outra pessoa. Nós queríamos que de forma muito breve o pastor nos contasse esse testemunho da vida do pastor, como se dá esse desvio que acontece, né, de um lar cristão, de uma educação cristã, para esse mundo de gangues e como é que se dá a saída. Ok. Ou seja, a entrada, nós queremos entender a entrada e a saída. Uau, super. Foi um momento, Pedro, em que houve uma confusão lá no bairro do Jaenda, uma confusão grande. Como disse, eu fui líder do grupo e houve tiroteio de grupo. A confusão foi tão grande que houve envolvimento de polícias e os policiais queriam apenas encontrar o líder. Porque quando você pega o líder, enfraquece o grupo. Então eles queriam encontrar o líder. E eu sabia que nessa fase, era uma fase que estavam a matar muita gente. Nessa fase, o SIC estava a matar muita gente. Então, eu tive que sair de Luanda, fui ao Sumbe. Me hospedei ao Sumbe, na casa de um familiar, no Sumbe, fiquei lá um tempo. Porque pegaram alguns amigos meus e mataram. Era assim, mataram. E eu sabia, eu sou líder. Se eles mataram fulano, então... Eu não tenho escolha. Não tenho escolha. Serei morto. Então, eu tive que sair. Não, acho que pulei. Eu saí da minha casa, fui na minha tia, numa zona, e eles pegaram um dos meus amigos, e eles sabiam onde estavam, um dos meus amigos sabia onde estavam. E foi numa fase que eu estava a me preparar para entrar na polícia. Eu havia dado entrada de documento e estava nessa fase de recrutamento. Então, eu me lembro como se fosse hoje, Pedro. Deus me ama. Deus me ama. Era massivamente 4 horas. Tinha que acordar cedo para pegar o táxi, que é para chegar às 6 horas no Kikuchi, no centro de formação policial. Então, eu acordei às 4. A minha prima, lá no Jaenda, eu estava na casa da minha tia, a Maninha, chama-se Maninha, minha prima, acordou-me. Disse lá, acorda mais cedo para preparar para ver se eu vou bater o Kikuchi. Ela me acorda às 4, prepara a minha mochila, roupa e tal. 4 horas. Deus usou aquela minha prima. 4 horas. Pedro, eu não sabia que naquele dia pegaram dos meus amigos e bateram no meu amigo e ele tinha que mostrar onde está o líder. Ele sabia onde estava. 4 horas. Minha prima acordou lá, levanta já, vai já e tal. Pedro, eu só saí. Não fez 2 minutos. Os policiais entraram na casa da minha tia. Onde é que está o Adão? Mas os policiais, serviço de investigação criminal na altura era DINIC. 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 Onde é que está o Adão? Assim mesmo. Logo, eu vi. Tipo, eu saí, não fez 2 minutos. Eu saí, eles entraram. E eu vi. Levaram os meus primos que já não vive, chama-se Pessoa. Já não vive. Levaram, porque ele é muito parecido a mim. Levaram. E ele disse, não, mas eu não sou o Adão e tal. Depois lá comprovaram que não era eu, era o meu primo, que ele é muito parecido a mim, ou eu a ele. Aí a minha prima ligou para ele e disse, não volta a casa, porque assim que você saiu, eu vi o carro, assim que você saiu, eles chegaram, não volta mais. Eu estava no Kikuchi, no centro de formação da polícia. Tínhamos que nos apresentar. Aí eu disse, vou para São Paulo, na irmã da minha mãe. Fui para São Paulo, mas não... Fiquei uma noite lá no São Paulo, porque tudo aí hoje ainda, Cazenga, São Paulo. É tudo perto. Disse, não, tenho que sair daqui. Fui para o Sumbe.
na casa de um familiar meu. Fui para o Sumbe, isso foi em outubro. Fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro. Mas há um detalhe que eu estou aqui a lembrar algumas coisas, Pedro. Há um detalhe que às 4, quando a minha prima me acorda, antes de me acordar, eu tive um sonho. Hoje eu entendo. Eu estava a dormir. Apareceu um homem, colocou as mãos dele sobre minhas costas. Eu estava a dormir. E começou a falar uma língua que eu não entendia. Repito, nessa altura ainda não era cristão. E eu sentia fogo. Parece que estava a me queimar alguma coisa. Isso foi no mesmo dia. Antes dele me acordar, sentia algo que estava a me queimar. Mas ele falava, parece hebraico, uma coisa assim. Hoje eu tenho uma noção que eu não entendia. E eu acordei. Quando eu me desperto, a minha prima bate a porta. É para aquilo era Deus. Bate a porta lá, prepara já e tal, tens que ir. Como não era espiritual, aí eu não me sonhei. Então aconteceu assim. Depois fui para o Sumbe, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, o meu irmão, o profeta Josué, liga para mim e diz: olha, vem para ver. Não, eu queria ir para lá. Só para eu pontualizar aqui, pastor, o profeta Josué é o mesmo profeta Jó? Não. São duas pessoas diferentes. Ok. Yeah. Aí, depois ele liga para mim, olha, como está tudo bem? Ele disse, lá, vou voltar. O pastor Sadraque também estava comigo, né? Estava comigo no Sumbe. Eles pregavam muito no Sumbe, o profeta Josué, meu padrinho, o profeta Kilton, o pastor Sadraque, iam muito para o Sumbe pregar, ele estava comigo nessa fase. Dormíamos juntos, né, lá, porque ele estava no Sumbe, e a igreja convidou, foi o pessoal que eu não estava hospedado. Então, ficaram comigo lá e tal, um tempo, dezembro. Depois eles regressam para Luanda e eu fico. Em janeiro, eu tomei a decisão de voltar. Disse, não, eu vou voltar. Vou voltar. Quando eu chego em janeiro a Luanda, eu sabia que estavam me perseguir a Luanda. Depois de passar 4 meses, eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus. Logo cheguei em janeiro. Depois de 2 dias fui à igreja. E foi uma decisão radical. Eu disse, a partir de hoje, eu vou deixar de grupo, eu vou deixar de coisas que eu fazia, vou entregar minha vida a Jesus. Isso depois de voltar de Benguela? Depois de voltar do Sumbe. Depois de voltar do Sumbe. Mas tiveste lá contato com uma experiência, ouviste uma palavra, ou aquela experiência já da noite de a polícia vir ter contigo e teres tido aquele sonho foi suficiente para a decisão de entregar tudo? Não. No processo da minha conversão, o meu irmão, o profeta Josué, foi fundamental. Fora as sementes que a minha mãe lançava tem que ir para a igreja, você tem que voltar, você não somos uma família cristã, você tem chamado e tal. Fora disso, ele foi fundamental. Foi fundamental. Porque quando eu regresso do Sumbe, ele me levava à igreja. Foi numa fase em que ele próprio, nós tínhamos uma motorizada em casa, ele me levava à igreja. Assim que eu regresso do Sumbe, ele me levava à igreja. Aquilo já era obrigatório, ia para a igreja. Me levava, não entendia muita coisa, mas me levava à igreja. E houve um dia que... lembra da discussão que eu disse? Que houve uma discussão que envolveu polícia? Exato. Nós passamos na mesma zona onde houve a confusão há 4 meses atrás, disse quando veio a polícia, depois eu saí, depois de regressar para Luanda, passamos na mesma zona e os moços se lembraram de mim. Olha, o fulano voltou. E eles queriam me fazer mal. Estava na motorizada com o meu irmão. Exato. Aí ele disse, olha, foge, deixa eu ficar, você foge. Deixa eu ficar, você foge. Eu deixo a motorizada, saio daí. E eles tentaram agredir o meu irmão. Então eles já atiraram a garrafa e tal, aleijou até a cabeça e tal. Aí, depois ele fica 3 dias de jejum para minha conversão permanente. Direto. Depois disso, com a ferida na cabeça, ele ainda não estava de jejum, disse, não, ele tem que se converter. Quando ele termina esse jejum de 3 dias, eu tomo a decisão. Se ele falar comigo que estava de jejum, eu tomei a decisão de me converter definitivamente. Ele não me disse que estava de jejum, mas eu sabia que ele não estava a comer com ferida. Eu me converti. Até hoje, minha vida mudou. Minha conversão foi assim. Foi depois do jejum que ele fez. Uau. Entreguei minha vida a Jesus. É incrível. E como é que foi esse processo? Como é que foi a conversão? Quais são as experiências? Como é que foi o início dessa conversão? Eu me lembro que
o primeiro contacto que eu tive com a presença de Deus, assim, depois do meu regresso, né, foi na casa do meu padrinho, o profeta Kilton dos Santos. Nós cultuávamos na casa dele, orávamos na casa dele. Foi o primeiro contacto. Havia muita gente a orar no quarto. Aí Deus usou meu padrinho e disse em profecia: eu sei o desejo do teu coração, você quer ser batizado. Porque eu via pessoas falar em língua estranha, eu não sei se língua estranha é o quê, era algo estranho para mim, né? Sabes? Então, naquele quarto, a gente a orar e tal, e parecia tudo estranho. Eu estou aí, estou a orar em português, mas não estou a entender o que eles estão a falar. Eu tinha esse desejo também de falar o que eles estão a falar. Isso já em Luanda. Em Luanda. Eu queria também perceber o que eles estão a falar. Aí Deus, como conhece nosso coração, usa o meu padrinho e disse assim: eu vou te usar, mas hoje não. Hoje não, isso não será. O que você está a pedir não vai acontecer hoje. Eu estava a pedir para Deus me batizar também. Então, tudo começou aí. Depois, o profeta Josué me apresentou ao meu padrinho, disse para cuidar do meu irmão e tal, porque ele tinha muitas saídas, pregava muito e tal. O profeta aquele tem um profeta que é mais dentro, Mais de casa. Então, ele me pegou, começou a me instruir, orar comigo, jejuar e tal. Aí, então, aconteceu o que aconteceu, me tornei o pastor que sou hoje. Mas vou deixar você fazer algumas perguntas para falar sobre como é que foi o processo. Benção. Pastor, nos conta, quando é que percebeu o chamado? Eu sei que o pastor, além de pastor, também é profeta. Primeiro eu queria saber, identifica-se mais como pastor ou como profeta? Ou consegue identificar-se com os dois? Ok. Deixa-me. Gostava de falar primeiro. Ok, tá bem, vou responder essa questão, mas eu gostava de falar algo muito importante. Fica à vontade, como foi a pastor. minha trajetória espiritual. Fica à vontade. Né? Aí, Ou seja, a jornada já ministerial. A jornada. Depois desse processo da minha conversão, Fica à vontade, as coisas pastor. que aconteceram, né, depois. Como é que eu entendi o meu chamado? Como eu disse, o chamado nasce primeiro Antes da pessoa nascer. A minha família é uma família que tem uma linhagem profética. Profética, já percebi. Começando da minha mãe. Começando da minha mãe. Então, aí eu fiz um voto com Deus na fase da minha conversão. Me converti em 2007, em janeiro de 2007. Como eu disse, voltei em janeiro Exato. de 2007. Eu fiz um voto com Deus. Pedro, eu olhei na minha família. Olhei nas condições da minha família e eu vi a fidelidade de Deus na vida dos meus irmãos, profeta Jó, profeta José. O que Deus fazia na vida deles. Aí eu disse, ok. O Deus que eu preciso é o Deus que eles servem. Então eu disse, Senhor, eu sei que eu vi isso acontecer, estou a ver acontecer e eu sei que não será diferente comigo. Então eu vou deixar tudo, vou te servir. Eu quero conhecer o Deus que eles conhecem. Cuida de mim a partir de hoje. Eu vou te servir 100%. Quando tomei essa decisão, Pedro, eu fui viver na igreja. Peguei o colchonete, peguei os lençóis, fui viver na igreja. Não estou a dizer fui ficar um tempo. Falei, fui viver. Viver na igreja. Minha roupa está na igreja. O colchão está na igreja. Vou comer na igreja. Minha casa hoje vai ser um lugar de passagem. Minha vida, minha casa, a igreja. A igreja. Fui ver na igreja. Comecei a orar. Meu padrinho. Oração, 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 jejum, oração, jejum, oração. Eu fazia coisas imitando. Eu via o meu irmão orar, o tempo de oração. Eu disse, tá bem, então, para ter o que ele tem, eu preciso fazer o que ele faz. Então, eu fazia a mesma coisa, intensificava o meu tempo de oração, jejum, oração, jejum, oração. Às vezes fazia de forma exagerada, eu fazia só, porque eu sei que esse é o meio. Eu via eles a fazer, eu vi como é que Deus faz na vida deles, então esse é o meio. Às vezes eu perguntava, Joshua, qual é o nível de jejum, qual é o maior sacrifício de jejum que você já fez? Olha, já fiz 8 dias. Eu disse, ok, vou fazer 10. Fiz 10. Sem comer, estou a falar, sem comer, sem beber água, direto, das 0 a 0. Fiz 10 dias. Quando eu perguntei no meu irmão qual foi o maior sacrifício que ele fez, naquela altura, ele fez 8, eu fiz 10. 2008, no primeiro ano da minha conversão.
10 dias seco. Fiz com o pastor Sadraque e outras pessoas, fomos no Sumbe, no monte, 10 dias. Então, eu fazia tudo que eles... O que eu fazia? Eu fazia tudo que eles faziam. Exagerava. E fazia além do que ele fazia. Por quê? Porque se eu quero ter o que ele tem, no tempo que eu estou a fazer, eu preciso fazer 2 vezes o que ele já fez. Mais. Porque se ele está 4 anos e tem esse resultado, em 2 anos, para ter o mesmo resultado, tem que fazer 2 vezes. Então, eu pensei dessa forma. Eu exagerava. Para acelerar o crescimento. Yeah. Eu orava. Tem dias que eu já entrei na oração das 8, 6, 18, sem parar. 10 horas de oração. Porque eu perguntei, oras quanto tempo? Estou a orar 5. Eu orava 10. Yes. Entende? Então, foi assim o processo. Aí, na oração, Pedro, vou deixar algo aqui, tu vais perceber. Ministério é diferente com dom. Não é igual. Explica isso. Ministério, você não busca ministério. Você descobre o ministério. Porque ele nasce antes de você. Já existe. Você tem que descobrir. O dom não. O dom se busca. Buscai com zelo os dons espirituais. Então, o dom se busca. O ministério se descobre. Como é que você vai descobrir? É pela forma e a linha que Deus vai te levar. Quando você vê alguém que na fase do crescimento lê muito, está sempre a ler, a pesquisar, está sempre a ler Bíblia, a ler livros, esse cara está se inclinado para mestre. Daqui a pouco você vai ver que ele é um mestre na palavra. Quando você vê alguém na fase do ministério, jejua, você tem prazer em jejuar, tem prazer em ter muito tempo na oração, esse cara vai estar inclinado mais na área profética, libertação, cura. Então, o chamado te leva, o chamado te leva a fazer coisas do chamado. O sacrifício do chamado. Isso é muito forte, pastor. Yeah. Isso é natural. Você isso é muito vê forte. como é que os seus amigos gostam mais de ler e você está mais a orar. Mas vocês são amigos de oração. Mas ele não consegue orar 2 horas. Está cansado. Mas você ora 10. Você não consegue ler a Bíblia 2 horas. Mas ele está lá, está a ler a Bíblia 5 horas. Você consegue perceber qual é a inclinação de cada um. Mesmo nos filhos. Tu consegue ver o que esse meu filho faz. Esse vai ser um grande jogador. Está sempre com bola. Está sempre com... Esse acorda para estudar. Eu com 6 anos. Esse. Então, o chamado te leva a fazer coisas que está ligado ao teu chamado. Então, foi aí que eu descobri qual é o meu chamado. Qual é a área que Deus está a me levar. Yes. Porque eu fazia a mesma coisa que meus irmãos faziam e eu sabia que fazendo isso que eles faziam, eu terei os resultados que eles têm. E foi aí que eu descobri o meu chamado. E teve medo, pastor? Quando percebeu do chamado, teve medo? Pedro, eu já pensei que Deus nunca havia de me usar como ele usa meus irmãos. Porque o profeta é algo extraordinário. Ok? É Deus trazer ao homem o que ele sabe. Não é o que a Bíblia diz, o que Deus sabe a teu respeito. Uma coisa é você ler a Bíblia e falar o que está escrito. A outra coisa é você falar o que Deus te falou de forma particular. É algo extraordinário. Então, na minha mente, parecia quase impossível eu falar o que eles estão a falar. Quando as coisas começaram a acontecer, a primeira experiência que eu tive com Deus, Pedro, foi um arrebatamento. Que ele marcou minha vida. Estava no jejum de 7 dias seco. Enquanto eu orava, eu fui descansar. De repente, meu irmão, o profeta Josué, apareceu no meu sonho. Nós estávamos a caminhar por algum lugar. De repente, vimos pessoas assim, parece esqueleto, eram demônios. E vinham nosso atrás, e diziam lá, vocês são armados que oram, agora vamos vos matar, Pedro. E nós fugíamos, corríamos. Parecia filme. Fugíamos, corríamos. De repente chegamos no limite, havia um muro tão alto que impossibilitava passar por outro lado. Aí o meu irmão tentou, subiu. Ele disse, olha, sobe. Eu disse, não vou conseguir. E eles estavam a vir para me matar. Eu não vou conseguir. Ele disse, só vais conseguir ver. Você viu como eu fiz? Eu disse, sim, vim. Faz só. Vi, faz só. Eu disse, não vou conseguir. Eles vinham, era muita gente vai me matar, vai fazer mal. Aí eu tentei conseguir. Passamos para o outro lado. Assim que descemos do muro,
nós vimos, olha, vi de longe um homem sentado numa cadeira. Eu vi assim, e contar isso parece loucura. Eu vi assim, algo parece cortina, cobria ele. Eu vi assim, homens ao lado, ele sentado, parece um rei. Assim mesmo. E eu fiquei assim assustado, meu irmão fitou os olhos nele, observando ele. E eu perguntei, mas aquele homem que está sentado é quem? Ele não falava, só chorava. Aquele é quem? Ele só chorava. Depois ele olhou para mim e disse assim, aquele que está aí é Jesus. Eu me espantei. Foi a primeira experiência terrível que eu tive. A primeira, em 2009. Aí, quando eu contei no meu irmão, contei no profeta Kelton, aí eles disseram que começou. Abriu uma página da tua vida. O profético está em ti. Aí comecei a orar, intensifiquei, comecei a ter muitas experiências. Quando comecei a ter muitas experiências, e já ouvi Deus de forma nítida, assim como estamos a conversar, foram as experiências que eu fui tendo nessa fase. Eu estou a dormir, estou a sonhar, assim que eu acordar, tudo que eu sonhei está a acontecer. Deus está me dizendo, vai aparecer alguém assim, assim, com a roupa cor assim, 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 no sonho. Estou a dormir. Quando eu acordo, estou a sair na rua, estou a ver a pessoa que Deus falou comigo, está a passar, está a me saudar. Assim. Então, eu ainda não era pregador. 2008, estou a falar, segundo ano da minha conversão, era inexperiente. Mas Deus estava a ter contato comigo nessa dimensão. Então, foi aí que eu descobri o meu chamado. Uau, uau. E pastor, eu acho que o pastor eu acho que eu queria fazer uma pergunta que na verdade o pastor acabou por responder. Qual foi um dos momentos mais marcantes desta jornada, ou seja, do descobrir o chamado até entender o chamado? Eu acho que essa foi uma das grandes experiências que o pastor contou. Existe mais alguma experiência sobrenatural do qual o pastor gostaria de fazer referência que teve com Deus antes de nós passarmos para os desafios que enfrentou? Uau. Tive muitas. Vou falar pessoal ou Deus usando minha vida para abençoar pessoas? Não? Não, pessoal, do pastor e Deus. Ok. Muitas. Ou o pastor pode usar uma que Deus usou o pastor para outra pessoa. Também uma experiência. Muitas. Eu acho que uma das coisas, vou falar de duas coisas. Além dessa experiência que eu tive com Deus de arrebatamento, eu tive uma experiência com Deus que eu tive uma visão. Eu estava no 1º de maio, e eu vi uma grande multidão a correr, a fugir, e eu não entendia porquê. Eu estava lá. Então eu tive que me meter entre a multidão, porque eu não estou a ver o que eles estão a correr. Certo. Então eu também comecei a fugir. Mas parecia algo estranho, parece guerra, mas não era guerra. Eu comecei a fugir. De repente eu me senti que já não tinha força para continuar. Fiquei de joelho. Ou seja, eu tenho uma sensação de que o que estão a fugir vão me encontrar aqui, vão me agarrar. Está perto, mas eu não estou a ver o que é. Então fiquei de joelho, fechei os olhos, me agarraram. Eu estava cansado. Pedro, de repente o céu se abriu na minha direção. Eu vi nitidamente, Pedro. Os céus a se abrirem. Assim. Porque eu vi um barulho assim no céu. Eu estava de joelho, fechei os olhos de barulho. Então eu tive que levantar a cabeça para ver o que está acontecendo no céu. Abriu assim. De repente vinha algo de lá, uma velocidade. Na minha direção, no meu rosto. Eu fiquei assim, fechei os olhos. Eu vi. Parece algo. Quando eu bateu assim, como sabe, chamou pelo meu nome. Meu filho Adão, eu sou Jesus. Assim, começou a falar comigo. De coisas que vão acontecer no meu ministério. De coisas que ele ia fazer. Foi uma das experiências também que marcou muito a minha vida. De várias que eu tive, essa foi uma das experiências que marcou muito a minha vida. Agora, as pessoas vão ter contato com essa informação, porque eu tenho... Uma das coisas que marcou a minha vida foi uma oração que eu fiz para uma irmã na Holanda, que não andava há 8 anos na cadeira de roda. 8 anos na cadeira de roda. E eu estava uma semana, eu estava na sede, na altura, a ministrar. Havia um trabalho de jejum, isso foi na fase da pandemia. A pessoa estava na Holanda. Na Holanda. Essa pessoa entra na live. Na live. E tiro o meu contacto. É tia da irmã Gisela. A irmã Gisela, todo mundo conhece, que tem Angola, aqui também conhece. Irmã Gisela.
entra na live, tira o meu contato, liga para mim. E explica, olha, estou com um problema no coração, estou com muita dor. Diz, mas por quê? O que é que se passa? Não, eu já estou há muito tempo na cadeira de roda, há 8 anos, e operaram meus rins, e tiraram meus rins, eu não consigo andar e tal. Mas tinham feito fisioterapia com uma brasileira aqui, tá. Mas o meu problema, eu liguei por causa do coração. Disse, ok, vamos orar. Eu comecei a orar ao telefone, Pedro, naquele dia. Isso saiu, isso depois a senhora testemunhou, ou antes, vimos a foto, ela mandou foto na cadeira de roda e ela andar lá na sede. Ela fez um vídeo antes e depois, e as pessoas tiveram contato lá em Luanda com essa informação. Eu orei ao telefone para o coração. De repente eu vi alguém que manifestou, ela manifesta demônio. Ao telefone, pastor. Manifesta demônio ao telefone. Estava com a minha esposa. Uhum. Manifesta demônio. Eu orar. De repente eu vi alguém gritou, ai! Era a filha que estava perto. Porque a mãe cai da cadeira de roda. Uhum. Eu continuo a orar. De repente a senhora que não andava, a filha tenta ajudar para pôr na cadeira de roda. A mãe levanta. Uhum. E começou a andar em casa. À distância. À distância. Pelo telefone. Pelo telefone. Aí a senhora começou a chorar, a gritar. Disse, o que está acontecendo aí? Desliga o telefone. Minha esposa assim, disse, não, vamos ligar. Não, ligamos. A filha atendeu lá. Pastor, a minha mãe, ali no coração, não andava. É quando eu me percebi que ela não andava há 8 anos. Não andava. Quando ela cai, eu tento ajudar. De repente, minha mãe levantou, começou a andar. Meu Deus. Isso foi de outros milagres, muitos que Deus já me usou. Foi um dos milagres que marcou a minha vida. Marcou. Isso em Angola, em Luanda, as pessoas têm contato com essa informação. Outro foi de uma menina que eu tenho aqui no meu telefone, HIV. Isso foi HIV. Eu tenho aqui. Foi diagnosticada com HIV. Levaram numa campanha que eu realizei de Jesus cura, salva e liberta. Uhum. Convidei meu amigo, o apóstolo Kid, pregou, nós ministramos. Nesse dia, eu orei por ela. Essa menina estava com HIV. E eu mandei fazer o exame. Ela foi fazer o exame, deu negativo. Foi num outro hospital, deu negativo. Meu Deus. Deu negativo. Isso foi uma das experiências também, isso há 2 anos atrás. HIV, ela foi na igreja, testemunhou com resultados. Pastor, só uma questão. Nesse momento, o pastor já percebe que, além do dom profético, o pastor recebeu também o dom de cura. De cura. Pedro, nenhum dom se move sem fé. Uhum. Você não vai pregar, apesar de ser uma arte, mas é espiritual. Ele diz assim, sem fé é impossível. Não tem como você agradar a Deus sem fé. Nenhum dom, até para profetizar, você tem que ter fé. Uhum. Todo dom se move na fé, com dom de fé. Dom de fé é a base para você se mover no mundo espiritual. Você não vai profetizar se você não tiver fé. Se você não tiver fé, você vai pensar que é a tua mente. Que é a tua mente. Se você não crê no que você está ouvindo de Deus, você vai pensar que é a tua mente. Se você não crê que o doente pode ser curado, não será curado. Se você não crê no que você está a pregar, não terá resultado. Isso é muito forte. Então a fé é a base para movermos em todos os dons. A fé. Então eu tenho uma fé muito forte. Muito grande. Então foi... Aí depois comecei a descobrir também que eu tenho essa área de cura, libertação e outros dons também. Então, no profético, Deus me usa mais na linhagem de libertação e cura. No profético. Porque nem todo... Há profetas que a linha dele é mais restauração. A profecia dele é mais para restauração. E há profeta que a linha dele é mais para libertação. As revelações que Deus dá ao profeta estão mais ligadas à libertação de almas, de vidas. Então, no profético tem essa faceta, tem essa vertente. Pode ser profeta, mas tem uma linha diferente. Pastor, me permita aqui, agora que o pastor falou do movimento profético, antes mesmo de nós até de ir no movimento profético, aquilo que o pastor acabou de dizer, que houve alguém que foi curada só por telefone, nós não duvidamos disso. Talvez haja alguém que esteja ouvindo e duvida disso, nós não duvidamos disso, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Alguém uma vez que disse, Deus é o único que te manda ir num lugar que Ele já está lá. Ou seja, Ele vai vir ter contigo para te mandar num lugar que Ele já está lá. Ou seja, está aqui contigo e está lá também. Nós não duvidamos disso. Mas abrindo aqui, aproveitando agora que o pastor
começou a falar do movimento profético. Pastor, como é que vê o ministério profético hoje em dia? Os profetas do hoje em dia, principalmente na nossa nação, que é Angola. Como é que o pastor analisa, tendo sido capacitado por Deus para esse ministério e manifestando na sua atuação, como é que o pastor vê esse movimento hoje em dia? Eu falo com muita responsabilidade sobre o profético, porque eu sei qual é a minha linhagem. Eu sei de onde estou a vir. E eu cresci, nasci em Luanda. Eu sei que hoje algumas pessoas, na ânsia de querer ser usado por Deus nessa linha, tem verdadeiros, tem. Mas eu falo de pessoas que não são genuínos. Se existe um falso, é porque existe um verdadeiro. Ok? Então eu vou falar primeiramente dos verdadeiros, depois vou apontar aquilo que são os falsos. É possível sim, que temos que acreditar que existe verdadeiro. Tem verdadeiros, tem homens usados por Deus. Mas hoje, Luanda, principalmente Luanda, o movimento profeta a ser banalizado. As pessoas estão a usar do dom para os seus próprios interesses. Yes. Pedro, para você identificar um falso de um verdadeiro, às vezes, não está, às vezes, na forma como ele está a falar, como ele está a profetizar. Às vezes, não tem maturidade, não tem responsabilidade Na mensagem que na vai. mensagem. Uhum. Ok? Às vezes, o falso, Pedro, às vezes não está na forma como ele fala. Tem pessoas que falam de forma errada, mas entenderam de forma certa. Está na transmissão, às vezes. E você vê, não, isso é falso, falhou. Não, por exemplo, Deus quando falou a Natan que Davi pecou, Natan não foi dizer, Davi, Deus me disse que você pecou. Natan foi contar parábola. Deus falou que Davi pecou. Mas Natan, quando foi falar com Davi, trouxe forma de parábola. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, e só tinha uma ovelha. E esse que tinha muitas ovelhas, veio um visitante, matou uma única ovelha, desce e deu uma grande festa. Davi disse, quem é esse que merece ser morto? Natan disse, esse homem és tu. És tu. Deus não contou parábola a Natan. Deus disse que Davi pecou. Mas Natan teve sabedoria em Em levar a transmitir o que mensagem. Deus falou. Eu tenho dito Isso é assim, forte. que o profeta não fala, nem sempre fala como Deus fala. Apesar de falar o que Deus fala. Uhum. Ele fala o que Deus fala e não como Deus fala. Entendeste? Entendi. Natan falou o que Deus falou, mas trouxe num formato diferente, porque ele está a falar com um homem igual. Certo. E está a falar com um rei. Se chegasse lá, Davi, você pecou, Davi ia lhe matar. Então, e Davi era um homem que matou. Significa dizer que Davi não estava bem psicologicamente, nem espiritualmente, para entender e ouvir a voz de Deus. Então, Natan teve que contar a parábola para encontrar o Davi justo, o Davi honesto, o Davi segundo o coração de Deus. Aí Natan teve que contar a parábola. Quando Davi, o justo, aparece e diz, quem é esse que merece ser morto? Ah, então posso falar, esse homem és tu. Davi, pediu perdão. Então, nem sempre falamos como Deus fala, apesar de falar o que Deus fala. Nós podemos ouvir Deus a falar conosco em forma de cor, em forma codificada. Eu estou a ter uma visão agora com o rio. Rio é que vou falar o quê? Vi um rio e depois Deus falou comigo. Como profeta eu tenho sabedoria para interpretar isso. Então, ao falar consigo, eu não vou falar, olha, vi um rio. Você não vai entender se rio significa o que é na tua vida. Eu tenho que interpretar essa mensagem, fazer sentido na tua vida, por exemplo. Se eu tiver a ver essa lâmpada, por exemplo, essa lâmpada está acesa. Certo. Se apagar e acender, apagar e acender, apagar e acender, no mundo espiritual, qual é a mensagem que Deus está a me trazer? Se eu ter essa visão, imagina que eu tenho essa visão agora. Você continua acesa, mas no mundo espiritual estou a ver que ela está a apagar, está a acender. Eu que estou a ver, você não está a ver. Qual é a mensagem que Deus está a me dar hoje? É, Pedro, eu vi na tua cabeça uma lâmpada acender e apagar, não faz sentido para ti.
Deus está a falar comigo dessa forma. Ao trazer para a tua vida, eu vou dizer que isso pode representar o quê? Que coisas que você dá vida, mas de repente apaga, perde. Você começa, mas não termina. Posso trazer a tua vida espiritual, que você não está bem com Deus. Ok? Há um momento que você está bem, há um momento que você Não levanta, cai, acende, apaga, levanta, cai, acende, apaga. Entendes? Entendi. Então, mas eu não vou falar, olha, vi lâmpada, vou dizer que, Pedro, para não sei porquê, mas tu tens que orientar a tua vida espiritual, outra vez a tua vida social, em alguma área da vida, não vai bem, por exemplo. Aí vai dizer, não, para ontem mesmo cair, eu vou entender, por isso é que Deus mostrou aquela lâmpada. Mas eu não vou falar de lâmpada, vou falar do teu estado. Ou seja, eu estou a falar o que Deus falou, não como Deus falou. Uhum. Não sei se foi claro. Foi bastante claro, pastor. Foi bastante claro. Então, estava a falar sobre o movimento profético em Angola, né? Há muitos falsos, há muita gente a buscar feitiço, a magia, essas coisas. E uns mesmo eram verdadeiros, mas tornaram-se falsos porque querem ser melhor que os outros, espírito de competição, quer dizer, quer ver além daquilo que Deus está a revelar. Não, você não precisa ver coisa que Deus não te falou. Yeah. Isso é forte. Você não precisa ver coisa que Deus não te mostrou. Aprenda a caminhar com aquilo que Deus te fez saber. Yeah. E deixa Deus caminhar com aquilo que só Ele sabe. Isso é tão forte. Meu Deus! Quando Deus falou a Eva, Adão, diz assim, não coma do fruto que está no meio da árvore que está no meio do jardim. Não coma. Deus não explicou a eles por que não podem comer. Só disse não comam. Não comam. A serpente é que veio para explicar. Não, Deus sabe que no dia que vocês comerem, abrirão vossos olhos e vocês serão como Deus. A serpente ficou assim, por isso é que Deus não nos revelou. A Eva, por isso é que Deus não nos revelou. Vamos ser como ela. Então vamos comer. A resposta da Eva seria assim, Deus nos disse para comer desse fruto, mas não explicou por que não podemos comer desse. Essa é a resposta. Por que Deus não explicou a Eva? Porque é coisa que só Deus sabe. Então, o que a Eva que tinha que falar é o quê? É viver apenas aquilo que Deus lhe fez saber. E não querer saber aquilo que só Deus sabe. O erro dos profetas agora, querem saber coisas que Deus não lhe fez saber. Querem buscar coisa profunda. Pedro, ouça com atenção, meu filho. Não se mede o nível profético. Anota isso. Não se mede nível profético pelo nível de profecia. Ou a dimensão da profecia. Eu estou a entrar na tua casa. Estou a entrar no teu quarto. Você tem 3 filhos. Você tem isso. Estou no meu telefone. Isso não se mede o nível profético de alguém pela forma como profetiza. Anote isso. O nível profético mede-se pelo resultado. Uma coisa é você falar, eu vi 3 filhos, você tem isso, e Deus me disse que você tem HIV. Ok, Deus te disse que eu tenho HIV, agora me cura. My God! Porque o que você sabe, eu já sei, eu tenho. Isso realmente é uma expressão do pastor que diz, Deus não fala para saber. Deus fala para resolver. Deus não fala para saber. Deus fala para resolver. Se é Deus que está a falar, então dá solução. Yeah. Deus não é pimpão para brincar com a emoção da pessoa. Se ele está a falar, desceu para falar, desceu para livrar. Disse a Moisés, eu desci, não é para falar, desci para livrar o meu povo. Deus não fala para saber. Deus fala para resolver. Uma das formas de identificarmos um verdadeiro e um falso está nisso, está no resultado. No resultado. Deus não é para que minta. Nem filho do homem para se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer. Isso é muito forte. Deus falou a Abraão, Sara terá um filho no próximo ano. Deus não falou para Abraão saber, falou para resolver. E houve cura. Entende? Então, o nível profético não se mede pelo nível da profecia, é pelo resultado. Quando você vê alguém que está falando assim, Deus me disse que vai mudar a tua vida. Só isso. No dia seguinte, você se torna um milionário. Esse cara é um profeta. Terrível.
O resultado fala O por si. resultado fala. Agora, Deus me disse, Pedro, que você tem uma prima de nome Joana, e disse também que a tua mãe, aconteceu isso com a tua mãe não sei o quê, boa de coisa que você já sabe. Isso não é profundidade. Qual é a mensagem? Qual é a instrução? Isso é um show. E o mágico pode fazer isso. Na Bíblia tem uma menina que tem a espírito da adivinha e fazia a mesma coisa. Ok? Então, não se mede o nível profético pelo nível da profecia, é pelo nível de resultado, é pelo altar que essa pessoa tem. Podemos confirmar isso que o pastor acabou de dizer, pelo que a Bíblia diz, que toda profecia vem para exortar, Edificar e consolar. A consolação é o resultado. Porque ele não vai só te falar só por falar, Pedro, ele vai ter que em te Angola consolar. tem muita gente que você vê, média, eita, eu estou a te ver você de Malange. Ok. Mano, o coxo está aí. Você não é profeta? O coxo está aí. Levanta o coxo. Pedro, esse ano, em fevereiro, eu e meu irmão, o profeta Josué, fomos uma comissão, fomos ao Sumbe pregar, numa igreja que estava ligada a nós, no Sumbe. Meu irmão pregou e tal, depois ele me deu o microfone para ministrar. Havia um rapaz que nasceu surdo no ouvido esquerdo. Surdo. Enquanto eu orava, Deus me disse assim, quem está aqui é surdo? Levanta as mãos, Deus vai te curar hoje. Eu não sabia que tinha alguém, só apelei. Deus sabia por quê. Ele levantou a mão e disse, Deus vai te curar hoje. Por que eu disse isso? Porque quando meu irmão dá o microfone, havia um homem que tinha a perna inflamada, chama perna de elefante, inflamada, irmão do pastor que é meu afiliado lá no Sumbe. Eu não andava. Eu orei por ele naquele instante, começou a andar o Senhor. Então senti uma atmosfera de cura no culto. Eu disse, tem aqui alguém que é surdo? Porque Deus já havia me usado nesse ano, em janeiro, para curar 2 surdos. Então eu sabia que a unção está aí. Tem surdo? Tem. Vem. Oramos por ele. Isso vai ter corte, vocês vão ter contato. O surdo começou a ouvir no culto. Isso eu falei esse ano. My God. Então, o que eu te disse? Eu te disse assim, a questão não é falar muito. Ok. Estou a ver no meu telefone, começa com 923. Ok, isso não edifica ninguém, eu já sei. Mano, na tua igreja tem surdo, tem mudo, tem coxo. Cura. Uau. O nível profético mede-se pelo resultado. Uau, isso é forte, pastor. Porque isso é forte. Existem profetas que dramatizam a revelação. Eu posso dramatizar, Pedro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Deus tem me falar que Pedro vive em Odivelas. Vive na rua 13, por exemplo, de Odivelas. Eu vou trazer essa revelação e falar assim, Pedro, Deus está a me levar em Monte Abraão. E eu te vi você a pegar um táxi em Monte Abraão e você chegou em Odivelas, chegaste em Odivelas, desceste e caminhaste na rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, rua 5. De repente entraste na rua 13. Eu vivo na rua 13. Você está a pensar que é profundidade. Não, isso é dramatizar uma informação. E pessoas que não têm conhecimento profético veem isso como um nível profético. Não é nível profético, é método que ele está a usar. Eu posso fazer isso, mas o meu objetivo não é te deixar emocionado. Meu objetivo é trazer resultado. Eu posso pegar nessa informação, reduzir numa só palavra. Pedro, Deus vai fazer isso. Mas eu ouvi outras coisas. Eu estou preocupado com o resultado. Então, o nível profético não mede. Não é medido por aquilo que falamos. É que o que acontece quando falamos. Pastor, não é. Amém. Pode terminar, pastor. Depois... Então, não é o que você fala, é o que acontece quando você fala. Uau, bem. Pastor, só uma última pergunta. É aqui um trecho e pastor, de forma muito breve, comenta isso. Existem pastores e profetas que recebem uma informação e fazem da informação uma profecia? Imagina, alguém vem contar um problema para o pastor e essa pessoa usa essa informação, ou seja, pastores que usam informação de conversa para entregarem num culto como profecia. O que é profecia? Profecia é predizer. Profecia é afetar o futuro. Yes.
ok? Palavra do conhecimento, já está a dizer, é Deus trazer ao teu conhecimento uma informação Uhum. que está ligado ao passado, ao teu presente. Uhum. Profecia é algo que tem a ver com o teu presente e que afeta o teu futuro. Uhum. Vou repetir. Palavra do conhecimento é Deus trazer a teu conhecimento uma informação passada a teu presente. O que aconteceu e o que está a acontecer. Profecia é falar do que está a acontecer e do que vai acontecer. Ok. Então, trouxe essa para esclarecer isso. Agora, quando você tem uma informação, repito, vê. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está assim: creia em Deus, estarás seguro. Creia nos meus profetas, prosperarás. Deus não está a dizer para o profeta que você tem que crer na profecia. Está a dizer, creia no profeta. Entendes? Uhum. Uma coisa é você crer na profecia. Outra coisa é você crer no profeta. Está a dizer, creia nos meus profetas, você vai prosperar. Ou seja, naquilo que ele disser, se você crê na inspiração de Deus na vida dele, você vai prosperar. Com isso eu quero trazer a resposta da pergunta que você deu aqui agora. Existem pessoas, eu vou trazer na Bíblia que eu estou a falar. Existem pessoas que pegam uma informação para mostrar que é Deus que está a falar. Isso é uma coisa. Não, isso não é correto. Mas existem profecias, estou falando do profeta, que nasce numa informação. Não sei se foi claro. Uhum. Uma coisa Pode é... ser só o ativar de uma informação pode ativar uma profecia. Isso. Pedro, eu sou profeta. Vamos supor que tu és pastor. E tu sabes da vida de uma irmã. E ao teres com a irmã, Deus me falou isso. Não, Deus não te falou. Não foi Deus que te falou. Você se apercebeu Da situação. Uhum. Isso é errado. Ok? Agora, eu como profeta, sabendo de uma informação tua, ao trazer, ou seja, vou repetir, eu quero que você entenda bem isso. Imagina que eu tenho uma informação tua e eu estou a orar por ti. E Deus está a me inspirar a orar por você em função do que eu sei que está a passar. Ao trazer aquilo que é a inspiração que Deus está a trazer para o futuro, dentro de uma situação presente, como aconteceu com Eliseu, quando a mulher deu um quarto a Eliseu, o que Eliseu disse ao Geazi? Geazi, procura saber o que falta nessa mulher pelo bem que ela fez por mim. Geazi disse, não, vejo que ela não tem filho. Ok? Vejo que ela não tem filho. Quando a mulher aparece, Eliseu disse o quê? Mulher, no próximo ano a esse tempo, tu terás um filho. Uhum. Essa é uma palavra profética. Profetizou o futuro. Mas essa profecia nasceu de uma informação do Geazi. Foi Geazi que disse que ela não tem filho. Uau! É diferente, entende? Isso aí está na Bíblia. Geazi disse, não, ela não tem filho. Eliseu não disse à mulher, olha, Geazi me disse que você não tem filho, então eu vou orar. Disse, não, só disse assim, no próximo ano, assim diz o Senhor, no próximo ano, você terá um filho. Essa profecia nasceu de uma informação. Então, é possível o profeta ter uma informação tua, está a orar por você, e Deus dá uma profecia que nasce de uma informação. Entende? E vai acontecer. Uma coisa é você trazer uma informação como uma profecia, outra coisa é essa profecia nascer de uma informação. Yeah. Isso é forte. Yeah. Amém. Isso é forte. Isso é muito forte, pastor. Isso é forte. Temos poucos minutos, vou tentar aproveitar ao máximo. Acho que vamos ter segunda parte, porque é muito pouco tempo a falar de tanto que nós preparamos e estamos a receber. Pastor, eu vou fazer aqui uma pergunta. Como homem de Deus, pastor, já teve algum momento do ministério que pensou em desistir? E o que é que fez nessa altura para não desistir? Já, se eu dizer que não, eu estou a mentir, já. Mas o chamado pesa mais
do que a nossa decisão, do que o nosso sentimento. Você pode tomar uma decisão, já não quer mais. O chamado incomoda. Incomoda. O chamado incomoda. Jonas fugiu do chamado. Ouça, quando você foge do chamado, quando você tenta desistir do chamado, você não pode esquecer uma coisa, que ninguém desiste de Deus. Uhum. Você que está desistindo de Deus, não desiste de você. E quando Deus não desiste de você, de qualquer forma ele vai te encontrar. Ainda que você fugir no barco, vai tapar no mar dele. O peixe vai te encontrar. Yeah. Para você cumprir o chamado. Não, não quero mais, vou viajar. Lá onde você for, vai te apanhar. Só turbulência. Yeah. Quem foge do chamado não tem paz. Uau! Não tem como desistir. Já pensei, mas é só pensar. Não tem como você desistir do chamado. Então, já pensei em desistir, já sofri. Filho, eu tenho muita gente em Angola que eu já instruí, que hoje se tornaram profetas, são homens usados por Deus, muitos. Mas eu aprendi uma coisa que eu estava a falar contigo no carro. Quando você não aprende essa lição, você vai sofrer muito. Uhum. Existem pessoas que você vai formar, você vai ajudar, que nunca você deve colocar. Mesmo você formando, não coloca essa pessoa na liderança do teu ministério. Você precisa ter pessoas leais ao teu ministério. Não pessoas talentosas no teu ministério. Uau! Porque pessoas talentosas no ministério se tornam pessoas independentes. Entendes? Uhum. Yeah. Pessoas talentosas no ministério se tornam pessoas independentes. Depois começam a sentir que também Porque já se podem. vanglória do seu talento. Na liderança, no ministério, tem a sabedoria em colocar pessoas leais mais do que pessoas talentosas. Uau! É mais fácil você moldar pessoas leais para a tua visão do que pessoas talentosas. A lealdade. Uau! Porque pessoas talentosas têm seus ideais. Pessoas talentosas também também já sente que pode fazer. E depois começa a nascer nele o espírito independente. Tipo, eu também sei fazer. Eu também posso fazer. Você faz um programa da igreja, não aparece, porque também tem um programa individual. Uma das formas de você identificar um rebelde na igreja é quando você tem um programa, ele também quer fazer o programa dele, o mesmo programa. Eu, como pastor, dizia assim: é sábado, vamos nos fechar na igreja em jejum. Ele também tem jejum dele. Com algumas ovelhas, com a família dele ou whatever. Você é um rebelde. E Então, tem muitos, E pastor. muitos. Tem Então, muitos. no ministério já me deparei com muitas pessoas do gênero. Mas uma coisa eu sei. Eu sei quem eu... Sem demagogia. Eu sei quem eu sou. Eu sei que Deus me chamou com propósito. E tem pessoas... Ouve, com toda atenção, filho. Existem pessoas que um dia vão voltar a pedir desculpa. Na tua vida. Na minha vida. Na vida de muita gente. Por quê? Porque o sair não é errado. Não é errado. Ir pregar para todos. Sair não é errado. O errado é sair no momento de aprender. Prematuro. Uhum. Quando você sai no momento que você tinha que ficar, você estraga a obra que Deus começou. Uhum. Deus não vai terminar consigo com pessoas que não são do teu destino. Não. Se eu sou a pessoa do teu destino, ele tem que começar comigo e tem que terminar comigo. Se você se ligar a uma outra pessoa que não é do teu destino, em vez de acrescentar, dar continuidade, vai estragar o que Mas começou. será que começou? Isso é Tá? verdade. Tem que ter sabedoria de entender quando é o momento de sair, quando é o momento de ficar. Já vivi esse momento, já tenho experiência disso, já tenho calo nisso, ok? Já tenho calo nisso e eu estou aqui para orar por essas pessoas, Amém. porque eu sei que Deus precisa usar pessoas para fazerem a obra, mas não saia no momento errado. Amém. Pastor, vou lhe fazer uma penúltima pergunta, não diria, né? Mas é uma das perguntas que depois queremos falar da esposa do pastor. Pastor, eu quero lhe fazer essa pergunta antes de tocar na esposa do pastor, que é das perdas que o pastor já teve. Qual perda foi muito dolorosa? Ou qual perda já teve no ministério, na vida, que foi muito dolorosa?
é uma das perdas que mexeu comigo, foi a morte do meu irmão. O profeta Jó. João. Isso há uma semana atrás, ainda a minha esposa enviou-me uma fotografia, acho que partilhei. Sim, É sim, muito sim, parecido, sim, sim. eu sou muito parecido a ele, Muito. Nós vimos, muito eu parecido a vi. ele. Até a forma de falar, a forma de ministrar, a forma de... O profético. O meu irmão Jó já ressuscitou morto. Yeah. O nível que Deus levantou, usou aquele homem, é um nível que essa linha que eu tenho de cura, libertação e tal, que Deus me usa assim, é a linha dele. É a linha dele. Então eu tenho muita coisa dele. A característica, o coração, o caráter, né? Muito dele. Muito próximo às pessoas, sempre aí para ajudar as pessoas. Ele tinha essa característica. Então, a perda do meu irmão foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Uau. Aquilo quebrou comigo. Ainda a semana passada eu tirei um tempo, estava a chorar por causa disso. Tem dias quando lembro dele, não consigo. Porque eu sei que se ele tivesse em vida, eu seria uma pessoa melhor. Yeah. Então, eu acho que eu ia crescer mais, ia desenvolver mais a graça e tal, mas ele disse uma coisa: Deus nunca está errado. Antes dele morrer, essa frase que ele deixou: Deus nunca está errado. Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está a me levar. Então, essa é a mensagem que ele deixou para que as pessoas que naquela altura estavam ligadas a ele, os filhos dele espiritual, dessem continuidade do ministério. Deus nunca está errado. Amém. Pastor, nos conta de forma muito breve, porque só temos mais 13 minutos. Uau, parece 5 minutos, né? Parece 5 minutos. O tempo passou rápido. Eu nem consegui falar um pouquinho da minha trajetória. Não há Vem. tempo para isso. Vamos criar uma segunda edição, mas pastor, como um pastor que está aqui vai estar muitas vezes conosco aqui em Portugal, há muita gente que tem muitas curiosidades sobre a vida do pastor Adão, porque não tem contacto direto e não tem se calhar a oportunidade que eu tenho ou que vão ter agora de estar a conversar assim com o pastor. Pastor, conta-nos um pouco da esposa do pastor, a pastora Fernanda. Como é que o pastor a conheceu? Estão casados há quanto tempo? Uau. Como é que foi? Como é que é servir com ela no ministério? Conta-nos um pouco, pastor. A pastora Quem é a Fernanda, pastora a pastora Fernanda? Fernanda é um suporte, Amém. é uma adjuntora para o ministério. E não só. Não nos conhecemos em 2010, foi na perca mesmo do meu irmão, nessa fase, do primeiro, nesse caso, não o Jó, do primeiro filho da minha mãe, não com meu pai, que minha mãe fez o primeiro filho, depois ele casou com meu pai, então o Jó, o Facil do Jó é o primeiro filho da minha mãe com meu pai, né? Tem o Nando, que morreu depois do meu irmão Jó morreu em 2006, o meu irmão Nando morreu em 2010. Então, nessa fase, são duas coisas que aconteceram comigo e tal, que mexeram muito comigo. Aí, nos conhecemos, porque ela era discípula do meu irmão, o profeta Josué, a pastora. Seguia o profeta Josué. Nessa fase, ela foi a óbito, que é mentoreada por meu irmão, então perdeu, ela foi, nos conhecemos lá, meu irmão apresentou lá, esse meu irmão Adão e tal, não era pastor, não era ministro, era apenas um cooperador, que estava aí a buscar a Deus, conhecer Deus. Então, nos conhecemos aí nessa fase, e aí fomos nos conhecendo, fomos conversando e tal, e de 2010 só começamos a nos relacionar, a namorar em 2014. Uau. 4 anos a nos conhecermos e tal, em oração. Nessa fase ela estava de jejum de 18 meses. Só jantava às 23 horas. Nessa fase que eu conheci, estava de jejum. Depois de terminar o jejum, foi na fase que começamos a namorar. Uma palavra para caracterizar a pastora Fernanda. Uma palavra. Corajosa. Corajosa. A minha esposa tem uma energia extraordinária. Você não tem noção. Eu estou em Angola, a minha esposa está a segurar a igreja. A igreja. Tem uma força, uma energia que encontro em poucas mulheres. Uau, bênção. Pastor, temos mais 10 minutos e eu não vou deixar de mencionar isso, não vou deixar de referir isso. Para quem não sabe, o pastor Adão, pastor e profeta, também está aqui em Portugal numa grande missão. Estamos a começar uma grande obra na qual eu também estou com o pastor nesta grande missão que Jesus entregou a visão ao pastor. Que é o centro, ou seja,
o Centro Odivelas, né, pertencente ao Ministério Internacional da Paz. Também temos como pai espiritual pastor Bruno Boas, mas em Odivelas está o pastor como o pastor principal do Centro Odivelas. Pastor, conta-nos um pouco A dessa grande localização da igreja, missão. onde é que fica a A igreja? localização da igreja. Olha, para quem não sabe, aponta já aí a localização da igreja. Rua Augusto Castilho, Augusto de Castilho, número 2A, Odivelas. É ao pé do metro de Odivelas. Vais poder caminhar aí 5, 6 minutos até a igreja. É uma igreja nova, estamos a começar a missão. Então você é bem-vindo. Nós temos orado como Jesus Cristo orou. Peçam ao dono da obra que mande cefeiros. Nós temos orado para que Deus envie cefeiros e porque a obra necessita. E nós esperamos por ti, Pastor Adão, eu e outros irmãos que lá estamos, esperamos por ti. Pastor Adão, conta-nos desta grande missão que o Senhor entregou, confiou. Uau, uau. Para mim, nessa fase do meu ministério, esse é o maior desafio. Nessa fase. O maior desafio. Por quê? Porque eu vou falar primeiramente de como começou, como nasceu no meu coração. Isso foi em 2014. Na nossa igreja, convidamos, lá em Angola, convidamos o profeta Rob Koza, um sul-africano extraordinário. Ele foi para a igreja, ele profetizou para mim. Disse: estou a te ver a liderar uma igreja na Europa. Estou a te ver e na Inglaterra, foi citando assim os países. Então, a igreja Mipo de Velas é uma igreja que nasceu do coração de Deus em 2014. 2014. Aí fomos amadurecendo a visão, começamos um trabalho em 2022. Sim, 2022 começamos um trabalho na cidade de Luanda, no Cacenda. Estamos há 3 anos com a igreja no Cacenda. Onde o pastor é Eu líder. sou líder no Cacenda. Na rua 3 do Cacenda começamos uma obra e tal. Mas esse ano o Senhor começou a colocar no meu coração o que ele havia dito em 2014 sobre a expansão das igrejas na Europa. Então, vim, pela graça de Deus. Vocês receberam muito bem, pastor Bruno Boas, a mamãe Alexandra, a família MIP recebeu muito bem, apresentei a visão, o projeto, aí começamos com todo o apoio, todo o carinho. Para mim foi algo que marcou e vai marcar minha vida para até Jesus voltar, porque o que eu recebi de vocês aqui, principalmente dos pais, foram coisas que não sei se alguém faria isso por mim. Não sei. Então, eu sou grato por isso. É uma igreja que começou com muito carinho, muito apoio de todos. Nós estamos agora há 1 mês, mas parece que estamos há 1 ano já, com muita excelência, porque há envolvimento de todos. Os líderes têm se envolvido presencialmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então, é uma igreja que sei que está no coração de Deus. E tem sido uma bênção para muitas pessoas que lá têm estado para receber a palavra de Deus. Eu quero, como falta poucos minutos, agradecer ao pastor Boas, à mamãe Alexandra, aos líderes do MIP Odivelas. Falo na pessoa do líder Pedro e outros, não vou mencionar aqui o nome de todos, mas todos vocês têm feito muitas coisas na igreja para que o MIP Odivela se torne uma realidade, que já é uma realidade aqui em Portugal. Então, meu convite é extensivo para quem tiver contato com essa informação sobre a igreja. Visita a nossa igreja, será uma bênção. Esse domingo agora teremos o reverendo Aurélio Pombo, vai pregar. O nosso horário é das 8 às 10 horas. Será uma bênção. Quem puder apareça, que Deus vai se manifestar no nosso meio. Muito obrigado. Amém. Pastor, em 3 minutos, o pastor está aí, pode olhar, está a contar, temos só 5 minutos, dois dos quais eu vou fazer o encerramento. Pastor, se o pastor tivesse oportunidade para deixar uma mensagem para esta geração, para a geração atual, qual mensagem o pastor deixaria? Ok. Levíticos capítulo 6 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Porquanto o sacerdote coloca lenha todas as manhãs. A mensagem que eu deixo para essa geração que quer crescer em Deus, precisa entender que o fogo representa a presença de Deus. Ela só vai arder continuamente sobre o nosso altar, que é a nossa vida, que é o altar de Deus, enquanto colocamos lenha todas as manhãs. Lenha fala de sacrifício. Estou a falar que todo o crescimento está ligado a sacrifício. Não há crescimento sem investimento. Se você não investir, você não cresce. Isso em todas as áreas. Então, a mensagem é: coloca lenha todas as manhãs. Tenha tempo de oração, tenha disciplina no que tiveres a fazer e verás o crescimento a fluir na tua vida. Em nome de Jesus. Deus Uau, abençoe. uau. É incrível, pastor. É incrível como isso até para mim falou, porque às vezes nós queremos começar um projeto e não estamos dispostos a sacrificar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Pedro, existem pessoas que querem fogo, querem unção, querem a presença, não entenderam que tem que colocar lenha todas as manhãs. Lenha fala de sacrifício, oração, jejum. Tu tens que fazer trabalhos espirituais, senão você vai buscar outras forças. Você quer, mas não está preparado para viver o sacrifício. Você quer, deseja, mas não tem tempo, não tem disciplina no que você faz. Você não verá a glória do Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Há sacrifício para que o fogo se mantenha aceso sobre o altar. Uau. Um lema da vida do pastor, algo que lhe identifica muito. No ministério. Vida geral, pastor. Ok. Uma característica do pastor que lhe identifica muito. Tem muita. Vocês falam muita coisa, né? Mas fala, pastor. As pessoas falam muita coisa de mim e tal. Mas eu acho que a humildade. Amém. Humildade. Amém. Eu sei que sou humilde. Isso Amém. não é uma questão de é algo que nasci. E eu orei muito para isso, humildade. Amém. Bem, eu queria agradecer o pastor, agradecer e parabenizar o pastor pela coragem que teve. Há coisas do pastor que eu não ouvi da parte do pastor, mas já ouvi de outras pessoas. Não é fácil. Um homem da dimensão do pastor em Luanda, que tem o que tem, largar tudo o que tem, deixar tudo o que tem para vir fazer essa grande missão. Pastor, eu lhe parabenizo e lhe encorajo porque tenho visto os sacrifícios que tem feito, que poderia muito bem abdicar desses sacrifícios, ficar naquele conforto, nas condições que lá já carrega e não vi passar pelo que está a passar, mas ainda assim isso faz toda a diferença para aqueles que estão com o pastor. Parabéns por isso. Amém. Pode contar comigo. Obrigado. Em tudo, em todos os sentidos. Conta como um servo disponível. Amém. Na obra e não só. Eu estou aqui, já fugi muito do chamado. Eu já me aconteceu como aconteceu a Jonas. Entrei mesmo na boca do peixe por fugir o chamado. Hoje em dia aceito o chamado com mais leveza. Uau. Eu poderia chorar, poderia dizer, pastor, isso aí é muito para mim, não quero, não consigo, não posso, mas eu disse, Deus faz a tua obra e eu não estou com qualquer pessoa, não estou com qualquer homem, estou com homens grandes, que eu sei que quando eu enfraquecer, quando eu ficar, não saber o que dizer, eu tenho um telefone para chamar, eu tenho alguém para lhe dizer, Amém. pai, não estou a conseguir, como é que se faz isso? Amém. E uma das minhas grandes orações a Deus foi, não me dê um pastor que eu só lhe vejo ao domingo. Não. Há pessoas na igreja que só vejam um pastor no domingo. Eu pedi muito a Deus que não me desse um pastor que eu só lhe visse aos domingos, mas que eu tivesse a oportunidade de ir na casa dele, de ele me dizer, olha, estou aqui no sítio X, vou lhe encontrar, de dizer que eu posso ligar meia-noite, que eu posso ligar na quarta, na quinta, e graças a Deus, Deus fez isso comigo. Prova disso é o pastor Bruno e agora o pastor Adão, que são pessoas que eu posso contar a qualquer momento, a qualquer dia. Que Deus de paz abençoe o pastor. Amém. E a você, muito obrigado por teres acompanhado esse nosso podcast. Teremos mais novidades. Eu acredito firmemente que o pastor vai voltar aqui e numa fase que se calhar já estaremos mais crescidos ainda em termos de número e vamos glorificar o nome de Deus. Essa foi a nossa primeira edição com o pastor Adão. Esse é o Bencast e já dissemos no princípio, voltamos a repetir.
O nosso programa tem como slogan unção, sabedoria e capacitação. Teremos aqui pessoas que passaram por momentos difíceis, mas contando que pode parecer fácil, pessoas que aplicam o que sabem em conhecimento e pessoas que estão dispostas a capacitarem outras pessoas. Que Deus de paz rico e poderosamente possa abençoar, e do mesmo jeito que começamos, eu vou pedir ao pastor Adão que encerre também com oração, pastor, se puder. Louvamos o teu nome, ó Deus, por esse momento de sabedoria, de instrução, capacitação e ao mesmo tempo da tua unção. Obrigado porque tudo que foi abordado aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu sacrosanto nome. Entregamos o Pedro, a equipe de trabalho, Senhor, esse projeto nas tuas mãos. Dê-lhe sabedoria, Pai, capacita o teu servo, que ele faça tudo debaixo da tua inspiração. No nome de Jesus eu orei e quero te agradecer por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Thank you.